Bom dia, começando o nosso estudo, a nossa meditação na Palavra de Deus, começando mais uma vez a nossa devocional, aquilo que nós fazemos aqui de segunda a sexta, esses 30 minutos onde disponibilizamos a aprender mais a palavra de Deus. Nós estamos meditando em Mateus. Hoje vamos iniciar aqui o capítulo 22, o versículo 1. Ontem nós encerramos Mateus 21. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 22. Jesus continuou a pregar-lhes por meio de parábolas, dizendo: o reino do céu é semelhante a um rei que mandou realizar um banquete nupcial para o seu filho. E por isso enviou seus servos a conclamar os convidados para as bodas do filho. Mas esses rejeitaram o chamamento. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que foram convidados para que lhe prepareis o meu banquete, os meus bois. Os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Vinde todos convidados para as bodas do meu filho. Mas os convidados nem deram atenção ao chamado do servo. E se afastaram, um para o seu campo, outro para os negócios, e outros ainda atacando os servos, maltrataram-nos e os assassinaram. O rei indignou-se sobremaneira. Enviando o seu exército, aniquilou todos aqueles criminosos e incendiou-lhe a cidade. Então nós temos aqui uma parábola, vamos dar continuidade a ela. Mas Jesus contando, como sempre, as parábolas dizendo, com um rei que fez a festa da boda do filho, fez um banquete, uma coisa tremenda. Matou novilhos, cordeiro, aquele banquete digno realmente de um monarca. E enviou então um convite a convidar todas as pessoas, venha participar da festa. E ninguém respondeu. Então ele enviou pela segunda vez os servos dele a conclamar, a convidar as pessoas, falaram: já está tudo pronto. Já matei os bois, os cordeiros, o banquete já está no pronto, venham. Mas eles não quiseram ouvir. Uns foram cuidar dos negócios deles, não podiam ir, porque tinha negócio para cuidar. Outros simplesmente recusaram, outros falaram que queriam viajar. E outros ainda mais ficaram com raiva, não sabemos qual o motivo exato. O fato é que pegaram os emissários, os servos do rei, espancaram e os assassinaram. Então o rei enviou o seu exército e exterminou com todos aqueles assassinos. Uma parábola. Vamos continuar. Então disse o rei a seus servos: o banquete de casamento está posto, contudo os meus convidados não eram dignos. E depois as esquinas das ruas e convidai para as bodas todas as pessoas que encontrardes. E assim os servos saíram pelas estradas e reuniram todos quantos puderam encontrar, gente boas e pessoas más, e a sala do banquete das bodas ficou repleta de convidados. Entretanto, quando o rei entrou para saudar os convidados que estavam à mesa, percebeu que o homem não trajava as vestes nupciais. Indagando-lhe: amigo, como adentraste este recinto sem as suas vestes próprias para bodas? Mas o homem não teve resposta. Então ordenou ao rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-o para fora, às trevas. Ali haverá grande lamento e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, aqueles que o rei tinha convidado se recusaram a vir, não foram à festa.
Então alguns inclusive chegaram ao ponto de assassinar, de matar os emissários do rei. E o rei mandou exterminar todos aqueles povos, né, que ele tinha, aqueles povos que ele tinha convidado para a sua festa. Então o que ele faz? Envia então agora o servo e falou: escuta, sai pela rua aí, convida todo mundo se achar pela rua, convida os doentes, os aleijados, as pessoas boas, as pessoas más, que estão na rua, estão na casa, favelado, convida todos aqui para o palácio. Venha todos para a festa. E assim foi feito. Então encheu a sala ali, o salão de festa do rei estava lotado com todos, né? Aí o rei entra então ali no salão e olha que tinha uma pessoa que não estava vestido, não tinha trajado de forma adequada para a festa. Então o rei pergunta: mas vem cá, como é que você entrou aqui estando vestido assim? Ele não teve resposta. Ele então mandou tirar lá fora. Onde ele falou: tira ele lá fora. Lá tem sofrimento, tem dor, ranger de dentro, quer dizer exatamente o sofrimento, dor. E culmina dizendo que muitos serão os primeiros serão os últimos. O povo de Israel foi chamado, foi o primeiro, foi escolhido. Mas este povo rejeitou Jesus. É isso que o Senhor está falando. Ele rejeitou o Senhor. Prova tal que foi o povo de Israel, foi os judeus, e não outros povos, não foram os romanos. Os romanos simplesmente executaram uma sentença dada por Israel, pelos judeus, pelos hebreus. Essa que é a realidade. Eles rejeitaram Jesus, eles não aceitaram a Jesus. Eles não receberam o Messias, o Rei dos Reis. O rejeitaram e o assassinaram, crucificaram e assassinaram. Usaram simplesmente os romanos para executar a sentença deles. Então houve essa rejeição. Em contrapartida, através deles, nós, que antes não conhecíamos o Senhor, nem sabíamos, estávamos totalmente afastados, a palavra chegou até nós. Todo mundo, toda parte do mundo. E hoje, no mundo todo, as pessoas se convertem ao Senhor, veem ao Senhor, conhecem Jesus, rendem-se aos pés de Jesus. Nós somos aqueles que o Senhor enviou, então, a segunda parábola, a chamar os pobres, aleijados, os pecadores. Nós somos estes. E fomos chamados, entramos nessa luz. Mas neste meio também tinha como eu disse, que não estava com as vestes preparadas. Já tirado para fora. Nós fomos chamados pelo Senhor. Mas não adianta nós estarmos com as vestes sujas. As nossas vestes são sujas, o que suja é o pecado. A mentira, o engano, a idolatria, a falsidade. Tudo aquilo que é desobediência aos preceitos do Senhor é pecado. E é isso que suja. E estes, nós podemos estar no meio do que chamamos da igreja do Senhor, mas nós seremos atirados lá fora. Ranger de dentro, sofrimento, dor, como nunca jamais imaginou. Passaremos por este sofrimento, com 100% de certeza, se nós não obedecermos ao Senhor, se as nossas vestes não estivermos limpas. Israel foi o primeiro chamado, porque a palavra veio para lá. Mas pode ser os últimos. Muitos serão os primeiros. Às vezes não, como a própria palavra diz aqui, mas muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. São poucos escolhidos. Todos nós somos chamados, mas poucos são escolhidos. Essa é a parábola de Jesus. Versículo 15. E assim se afastaram os fariseus, tramando entre si como faria para enredar Jesus em suas próprias afirmações. Então mandaram-lhe seus seguidores, juntamente com alguns herodianos, que lhe questionaram: mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te deixares induzir por quem quer que seja, pois não te seduze pela aparência das pessoas. Então eles queriam armar, pegar Jesus de alguma maneira, e queriam pegar ele através das próprias palavras dele. Então falou: vamos armar para que ele caia nas próprias palavras dele, nas afirmações e asseverações dele. Então, muito bem. Mandaram questionar. Então chega geralmente
os ardis, né? Chega com bajulações. Ah, não, mestre, nós sabemos que você é um homem realmente enviado de Deus, só fala da palavra de Deus. Mas eles estavam falando, não que eles acreditassem nisso. Era uma maneira bajulatória, tentando enganar o Senhor. E se eles tivessem realmente consciência quem era Jesus, eles não procederiam assim. Aí eles perguntaram, sendo assim, diz-nos, no que te parece? É correto pagar impostos a César ou não? Nós não sabemos que o Senhor é homem de Deus, enviado por Deus. O Senhor não se deixa enganar pelas aparências. O Senhor é correto, só fala o que é do reino. Mas nos diz, é correto pagar impostos a César ou não? César é Roma. E como eu já tenho afirmado, naquela época Israel vivia sob o domínio de Roma. Então eu tinha que pagar impostos. Ele veio perguntar, é correto pagar os impostos a César, a Roma ou não? Contudo, Jesus percebeu a má intenção deles e replicou-lhe, por que me tentais, hipócritas? Jesus falava de forma clara. Hipócrita é o ato de representar atores. Por que está me tentando, hipócrita? Jesus não lhes dá. Deixai-me ver a moeda com a qual se pagais os tributos. E eles lhe mostraram um denário. Então lhe indagou, de quem é esta figura e esta inscrição? Responderam-lhe, de César. Então ele afirmou, portanto, dai a César o que é de César, o que é e a Deus o que é de Deus. Ao ouvir tal resposta, ficaram perplexos e, afastando-se dele, se retiraram. Então, Jesus falou, escuta, por que estão me tentando, hipócrita? Deixa eu ver a moeda, o dinheiro aí que vocês pagam, os impostos a César. Aí mostraram a moeda de um denário, olhou, vem cá, de quem é essa figura que está aí na É de César. Então dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Dinheiro é de César, dá os impostos para lá. Mas dê respeito, dê obediência à palavra de Deus. E uma das obediências do que nós devemos agir de maneira correta. Pagar os nossos impostos. Eu tenho visto muita gente por aí que se diz evangélico, se diz cristão, por acusar o governo de roubalheira, as sérias acusações, como todos nós sabemos, eles entendem que não devem pagar impostos. Eles querem sonegar impostos, e muitos afirmam, não todo mundo faz, eu também faço, porque o dinheiro não é usado de forma adequada, o dinheiro é para eles desviarem, todo esse tipo de coisa. Mas não compete a nós julgar isso, não. A nossa função é pagar os impostos. Quais os fins que eles estão dando com o dinheiro, isso é um problema deles. Nós devolvemos, nós pagamos nossos impostos, nossos tributos, nós estamos tendo obediência a ele, mas a obediência ao Senhor. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. O que eles fazem com os impostos, com os tributos, vamos obedecer. A nossa função é obedecer ao Senhor. Não justifica nada. Não justifica ninguém deixar de pagar impostos, qualquer que seja a alegação. Só negar impostos antes de ser crime é pecado. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. A Deus obediência e respeito. O sal dos seus naquele mesmo dia, o sal dos seus que pregam a inexistência da ressurreição aproximaram-se de Jesus com uma questão. A diferença do sal dos seus para os fariseus era que o sal dos seus não acreditava na ressurreição. Enquanto os fariseus acreditavam não somente na ressurreição, como em outra coisa. Naquele mesmo dia, os saduceus que pregam a inexistência da ressurreição aproximaram-se de Jesus com uma questão. Mestre, Moisés ensinou que se um homem morrer sem deixar filho, seu irmão deverá se casar com viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para seu irmão. Da mesma maneira ocorreu com o segundo, com o terceiro, até chegar ao 7º.
Finalmente, após a morte de todos, a mulher também faleceu. Sendo assim, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, considerando que todos foram casados com ela. A lei de Moisés, chamada lei do levirato, qual que era o entendimento? O mandamento, melhor dizendo. Se o filho, uma pessoa morresse, e um homem casado morresse, sem ter tido filhos, o irmão dele assumia aquela esposa, mantinha relações sexuais com ela para que ela se engravidasse. E aquele filho que nascesse não seria considerado filho daquele, realmente o genitor, o pai, mas seria considerado filho daquele falecido. Levaria o nome do falecido e não dele. Por isso existem casos na Bíblia de pessoas, naquela época, a lei, que se recusaram a manter, a assumir nessa posição, manter relações sexuais com a viúva, porque sabia que o filho que viesse não seria dele, mas levaria o nome do falecido. Então eles vieram questionar Jesus, com a lição dos seus, esses que não acreditavam na ressurreição, vieram perguntar a Jesus, falou, olha, dá-nos entendimento, contar uma história. Houve uma pessoa que casou, ele morreu e não teve filho. Aí então o irmão dele assumiu essa esposa, também não teve filho. Aí houve o segundo irmão, o terceiro, o quarto, todos eles casaram, tiveram relações sexuais com essa esposa. Todos foram marido e esposa dessa mulher, desta viúva. Mas só que nenhum gerou filho. Ela não teve filho com nenhuma. Mas só que também, todos eles faleceram, todos morreram. E ela também. E agora? Segundo a lei de Moisés, a lei de Levirato, todos morreram. Ela foi esposa dos 7. Ela também morreu. Na ressurreição, de quem ela é esposa? Como é que é essa relação? Ela foi casada com 7. Todos estão mortos agora? Então são os 7 maridos dela e ela, de quem ela é esposa? Olha o que Jesus diz. Então Jesus lhe esclareceu: vós estáis equivocados, por não conheceres as Escrituras nem o poder de Deus. Vós estáis equivocados. Vocês não conhecem a Escritura, vocês não conhecem o poder de Deus. É por isso. Vocês não estão entendendo a palavra de Deus, como muitos não entendem. Como muitos não compreendem a palavra de Deus. É um dos motivos que a Bíblia, nós vamos entender melhor, Jesus, Deus não permite o recasamento, que é permitido somente no caso de viuvez, porque é uma só carne. Jesus fala, gente, vocês estão equivocados, vocês não conhecem o poder de Deus. Vocês não conhecem a Escritura, vocês não conhecem a palavra de Deus. Estão falando que vocês não conhecem. É isso que Jesus diz. Na ressurreição, Jesus explicando, na ressurreição, as pessoas não se casam, nem se dão em matrimônio. São, todavia, como os anjos do céu. Na ressurreição, as pessoas não se casam, não dão em casamento. Isso mostra as pessoas dizendo, eu tenho ouvido muito isso da igrejas, nos templos, pastor, pregador do altar falando, não, eu quero subir na ressurreição, eu quero que a minha esposa e meus filhos estejam comigo. Não vai existir este conhecimento. O conhecimento a quem é parente, ou quem deixa de ser, ou quem foi inimigo, não existe isso. Serão como anjos. Não existe a família que nós conhecemos aqui como família, não existe lá no céu. Não existe na ressurreição. Porque todos é uma família. A igreja do Senhor vai subir. É todo.
Não é essa, aquele é meu primo, aquela é minha prima, não. Todos são irmãos. Toda igreja, nós seremos como anjos. Nós não seremos anjos. Seremos como anjos. Parecido com anjos, não anjos. Mas também não teremos relacionamento, afetividade com quem quer que seja. Essa aqui era minha mãe, era meu pai, era meu irmão, não. Isso aí fica claro na palavra de Deus. Quem vê, compreende de longe os parentes, essa afetividade, é quem não está lá no céu, no paraíso, mas estará no abismo. Exatamente isso, para trazer mais sofrimento e dor, como nós vemos lá Jesus contando lá naquela parábola de Lázaro. Então Jesus falou, não existe isso. Então não existe lá, no fulano é minha esposa, fulano é meu marido, ou meu filho ou meu pai. Então como anjo, não tem este conhecimento. E com relação à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou. Agora está explicando ao Saduceus, de forma direta. Em relação à ressurreição dos mortos, esclarecer porque vocês não acreditam na ressurreição, não tendes lido o que Deus declarou. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Por isso, ele não é Deus dos mortos, mas sim dos que vivem. O que ele está dizendo? Ele falou, olha, Deus declarou, olha, eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus dos mortos. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Quando foi que Deus declarou isso de forma clara a Moisés? Quando foi que ele disse isso a Moisés? Há centenas de anos, Abraão já não existia, Isaac também não, nem Jacó. Ele já tinha morrido. Quando ele falou para Moisés. Quando Moisés viu aquela sarça ardente, o fogo consumia, o fogo queimava, mas não consumia. Foi quando ele viu. Então Deus disse, olha, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus estava identificando assim. O que Deus está dizendo com essa identificação? Eu sou o Deus dos vivos. Por quê? Porque mostrando assim que Abraão, Isaac e Jacó viviam. E isso, sendo que eles tinham morrido há muitos anos, está mostrando que eles estavam vivos com o Senhor. Deus dos vivos, não dos mortos. Aqueles que morrem no Senhor estão vivos para toda a eternidade. Porque Deus não é Deus dos mortos, é Deus dos vivos. O que Deus ia querer com os mortos? Sim, com os vivos. Ao ouvir isto, as multidões ficaram estupefadas com o ensino de Jesus. Jesus deixou de forma clara a questão da ressurreição. Deus é Deus dos vivos. Quando partirmos daqui, sendo salvos no Senhor, não teremos, eu vou encontrar com meu pai, eu vou reunir com meu pai, com minha mãe, porque também foi salvo. Não vai. Não vai ter este conhecimento, não vai ter esta afinidade. Esses laços familiares são terrenos. Lá nós seremos semelhantes, idênticos a anjos, não anjos, seremos como idênticos também. E não teremos esse relacionamento. Possivelmente nem reconheceremos quem é quem. Somente quem está no abismo é que tem conhecimento e assiste as coisas. Para que isso? Isso é uma maneira de infligir mais dor, mais sofrimento a eles. Assim que os fariseus ouviram que Jesus havia deixado os saduceus sem palavras, reuniram-se em conselho. E um deles, juiz, perito na lei, formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Então, os fariseus, quando ficaram sabendo que os saduceus tinham sido envergonhados, que vieram questionar Jesus, armar uma cilada e não conseguiram, eles ficaram sabendo e falaram, olha, vamos armar alguma coisa. Então o juiz, um experto na lei, falou, agora vamos nós falar com o Senhor. Então tramaram uma pergunta para o Senhor. Eles viviam o tempo todo, esses religiosos, viviam o tempo todo tentando armar cilada para o Senhor. E nós sabemos que a arma cilada é o diabo. Os religiosos de hoje também. Quem são os religiosos? Quem são os religiosos? Os religiosos são todos aqueles que vivem citando
são todos aqueles que vivem citando o nome do Senhor. Fala que o ama, pessoas que rezam, que oram, que vão à igreja, dizimam, ofertam, mas não praticam a palavra de Deus, não obedecem ao Senhor. São ritualistas. Sobe monte, desce monte. São ritualistas. Não conhecem o poder de Deus. Não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Não vive o Evangelho. Pessoas que procuram uma igreja, um templo, ora pedindo bênção daqui, bênção dali, quer riqueza, quer prosperidade, quer isso, quer aquilo, mas não querem o Senhor. Não vive de acordo com todos esses. Então agora foram, antes tinha sido Saduceu, agora foi um deles, né, que o juiz perito na lei formulou uma questão para submeter Jesus à prova. Esse era fariseu. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Asseverou-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Então eles vieram falando porque eles conheciam os 10 mandamentos lá que Moisés tinha dado. Falaram: escuta, qual que é o maior mandamento? Vieram perguntar a Jesus. Porque existia o que eles tinham na época, aqueles 10 mandamentos instituídos por Moisés. Aí vieram diante de Jesus e falaram: escuta, agora fala então para nós, qual que é o maior mandamento? Aí Jesus respondeu: o maior mandamento é amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. O segundo, semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A esses 2 mandamentos estão sujeitos toda a lei e os profetas. A lei e os profetas. Ali está falando a lei de Moisés, os profetas, todos aqueles que nós conhecemos, outros também. Nós dizemos que tudo conduz para isso. Amará o Senhor seu Deus. Não é amar Deus de uma maneira cega, não. Olha bem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua inteligência. Com toda a tua inteligência. Não é de maneira ingênua, não. Nós temos que saber o porquê nós amamos. O que é amar? Jesus já nos falou: amar é obedecer. Se eu amo a Deus, eu obedeço. E se eu amo a Deus, eu amo o meu próximo. Porque se eu não amar o próximo, eu estou desobedecendo a Deus. Se eu não amar o próximo, eu não estou amando a Deus, eu estou desobedecendo. E se eu amo a Deus, e se eu amo o meu próximo, eu não roubo, eu não minto, eu não engano, eu não traio, eu não cometo adultério. Porque eu não quero que nada, eu estou amando o próximo, eu não quero que nada disso aconteça comigo. Eu não quero que ninguém minta, me engane ou cometa uma traição, um adultério. E eu estando agindo assim, estou amando a Deus. Então aquele mandamento: não matará, não roubará, não adulterará, aquilo já não existe. O que existe agora é amar a Deus acima de todo o teu coração e o próximo como a ti mesmo. Porque nós, olha bem, se nós praticarmos esse mandamento, nós praticamos todo o resto. Todo o resto, tudo se diz aqui: amar a Deus e amar o próximo. Amar a Deus e amar o próximo. Nós temos que entender o que é esse amor. Amar a Deus não é ficar lá: eu amo Deus, eu amo Jesus, Jesus é bom, é um monte de coisa, não. É obedecer. É praticar a palavra. É com inteligência. Todo coração, toda sua mente, toda sua inteligência. É amar. Isto é amor. Isso é praticar a palavra de Deus. Isso é viver o Evangelho. Toda a lei, tudo está lá aqui no Antigo Testamento, os profetas, tudo se resume nessas 2 coisas. Amar a Deus e amar o próximo. Somente as 2 coisas. Somente isso. Tudo que nós formos fazer, pensar, nós temos primeiro que questionar: estou amando a Deus? Estou amando o meu próximo? Amar é obedecer. Sem inteligência. Amar com inteligência. É com obediência. Palavra do Senhor. Nós lemos Mateus 22. Hoje já tem o versículo 40.
Estaremos dando continuidade a partir de segunda-feira, o versículo 41. Vamos procurar entender a palavra de Deus, compreender. Quisera eu poder ter mais tempo para estar falando mais, mas não nos permite. Então, por isso nós procuramos abreviar. Muitas das coisas falamos de uma forma mais superficial. Todos nós temos a Bíblia. Pesquise na sua casa. Você tem sua Bíblia. Busque, medite, entenda, compreenda. Se tiver dúvida, não manda os e-mails, nos ligue. Porque eu te digo, leia e pratique a Bíblia. Que Deus te abençoe. Bom dia.